O abismo entre sonhar e realizar. Você carrega dentro de si sonhos que poderiam mudar a sua vida. Não são sonhos pequenos, são visões de grandeza, projetos que poderiam transformar o rumo da sua história. No entanto, todos os dias você acorda e percebe que esses sonhos continuam do outro lado de um abismo. Você olha para eles, os admira, até se emociona com a possibilidade de um dia alcançá-los. Mas a realidade permanece a mesma. Nada muda. E o que dói não é apenas a distância entre você e esses sonhos, mas o fato de sentir que você poderia chegar lá se não fosse a força invisível que o prende no lugar. O maior erro que você comete é acreditar que lhe falta capacidade. A verdade é que sua mente já provou que você é capaz. Afinal, só alguém com inteligência e visão consegue projetar um futuro maior. O problema não é a visão, é a travessia. Não é o sonho, é o caminho. Você não sofre porque sonha grande, mas porque se prende em ações pequenas, frágeis, que não sustentam a imensidão daquilo que deseja. É como querer erguer uma catedral com mãos que só se movem para juntar pedras soltas, sem jamais empilhá-las. A disciplina é a ponte invisível entre sonhar e realizar. Sem ela, você pode passar a vida inteira como um arquiteto brilhante que projeta palácios em papéis perfeitos, mas nunca coloca um único tijolo na obra. E dia após dia, você se convence de que está avançando apenas porque pensa sobre o que deseja. Mas pensar não constrói, imaginar não realiza. E sonhar sem disciplina é como caminhar em círculos, acreditando que a cada volta se chega mais perto do destino. O abismo não se fecha sozinho, nenhum sonho se aproxima por pena. Não importa o quanto você queira, não importa o quanto você repita para si mesmo frases motivacionais. Se não existir disciplina, você continuará parado, colecionando planos não executados, acumulando frustrações, carregando arrependimentos silenciosos. Essa é a realidade que ninguém gosta de ouvir, mas que todo homem precisa encarar. O problema nunca foi o tamanho do seu sonho, mas a força da sua disciplina. E aí está o ponto que separa os que vivem apenas de desejos dos que constroem legados. Atravessar o abismo exige cortar os hábitos frágeis, rejeitar a sedução do imediatismo e aceitar a verdade dura de que a disciplina é o único caminho. Ela não é inimiga da liberdade, é a chave que abre a porta da realização. Agora que você já reconhece a diferença entre sonhar e realizar, é hora de olhar para dentro e perceber como você mesmo alimenta esse ciclo. Porque enquanto você se perde em fantasias, o seu cérebro está sendo enganado, recompensando-se como se já tivesse vencido, e é assim que você fica preso no vício de viver no imaginário. O vício de viver no imaginário. Você já percebeu como sua mente cria vitórias que ainda não existem? Você fecha os olhos e se vê no corpo que deseja, no carro que sonha, na vida que imagina. E por alguns segundos, sente-se forte, realizado, quase vitorioso. Mas quando abre os olhos, a realidade está intacta. Nada mudou. Essa é a armadilha que prende milhões de homens. Eles se alimentam de imagens mentais como se fossem conquistas, mas continuam vivendo a mesma rotina, presos ao mesmo lugar. O cérebro tem um truque cruel. Quando você imagina a vitória, ele libera uma pequena dose de prazer, como se o sonho tivesse se realizado. Essa dopamina enganosa cria um vício invisível. Você fantasia tanto que seu corpo acredita que já venceu, mas na prática não deu nenhum passo concreto. É a ilusão de progresso, o falso alívio que mantém você acomodado. Você não percebe, mas sua mente está roubando a energia que deveria ser usada para agir. Essa é a razão pela qual você se sente cansado antes mesmo de começar. Você gasta força em cenários mentais, mas não constrói nada no mundo real. E quanto mais se embriaga nessa fuga, mais distante fica da própria conquista. É como alguém que, em meio ao frio, decide desenhar uma fogueira em um papel e se sentar diante dela,
para se aquecer. A imagem pode ser bonita, mas não traz calor. O papel pode até queimar, mas em segundos se apaga, deixando-o mais vulnerável do que antes. É doloroso admitir, mas todo sonho que você revive 1000 vezes na mente e nunca coloca em prática se transforma em anestesia. Em vez de ser combustível, ele vira droga. E quanto mais você se alimenta dessa droga, mais fraco fica para a realidade. Porque o cérebro já recebeu a sensação de vitória e agora não vê motivo para se esforçar. Essa é a prisão invisível que destrói homens inteligentes, determinados e até talentosos. Eles confundem imaginação com progresso, visão com movimento, desejo com disciplina. O vício do imaginário precisa ser quebrado. A energia que você desperdiça sonhando acordado deve ser canalizada em direção ao real. O fogo que aquece a sua visão precisa ser transferido para o esforço diário, para o tijolo colocado, para o treino feito, para a palavra escrita. É na ação que o sonho se fortalece. É no movimento que a visão cria raízes. Caso contrário, você se torna um escravo do que poderia ter sido, alguém que viveu mais no mundo das ideias do que no mundo das realizações. E é aqui que surge outra ilusão ainda mais perigosa. Acreditar que você precisa sentir motivação para agir. Porque se depender desse estado instável, você continuará adiando, esperando aquele dia perfeito que nunca chega. A verdade é que você não precisa de inspiração para começar. Você precisa de disciplina para se manter. O auto-engano da motivação. Você cresceu acreditando que precisava se sentir inspirado para agir. Esperava aquela onda de energia, aquele estado perfeito, quase mágico, que faria você levantar da cadeira e enfrentar o mundo. Mas a verdade é dura. Esse momento raramente chega. E quando chega, é frágil demais para sustentar uma vida inteira. A motivação é instável. Vem e vai como o vento. Se você depender dela, sua vida será marcada por começos cheios de empolgação e abandonos silenciosos no meio do caminho. O auto-engano da motivação é acreditar que você precisa sentir vontade para agir. Mas a realidade é oposta. Você só sente vontade depois de agir. O cérebro funciona assim. Ele libera a energia quando percebe movimento, não antes. É como um motor que só aquece quando você gira a chave e começa a rodar. Se esperar sentir motivação para girar a chave, ficará estacionado para sempre, sonhando com estradas que nunca vai percorrer. O que realmente sustenta um homem não é motivação, é disciplina. A disciplina é a escolha consciente de fazer o que precisa ser feito mesmo quando não quer. É o treino feito na manhã fria. É o texto escrito no dia em que a mente está pesada. É a tarefa cumprida quando o corpo pede descanso. E justamente nesse ato de persistir contra a vontade, nasce algo que a motivação nunca oferece: respeito próprio. Você não se sente orgulhoso porque foi fácil, mas porque venceu a resistência. Pense no guerreiro que entra em batalha. Ele não espera estar corajoso para avançar. Ele avança mesmo tremendo, mesmo com medo. E é dentro da guerra que a coragem aparece, não antes. O mesmo acontece com você. A disciplina coloca seus pés na arena, e é só ali que a verdadeira força desperta. Essa é a diferença entre homens que sonham e homens que realizam. Os primeiros esperam a motivação chegar. Os segundos constroem disciplina para seguir mesmo sem ela. A motivação é passageira. A disciplina é permanente. A motivação é emoção. A disciplina é decisão. A motivação é dependente de circunstâncias externas. A disciplina nasce da sua escolha interna. E é aqui que você entende por que muitos nunca realizam nada sólido. Eles confundem impulso com fundamento, entusiasmo com consistência, brilho momentâneo com fogo constante. E quando você começa a trocar motivação por disciplina, percebe outra verdade escondida. A vida não fica mais leve de repente, mas você fica mais forte para carregá-la. Não se trata de esperar sentir.
Trata-se de decidir fazer. E ao fazer, você cria movimento. E o movimento cria energia. E a energia cria resultados. Mas existe um inimigo sorrateiro que destrói essa constância: a escravidão dos prazeres fáceis. É nesse ponto que muitos homens perdem o foco, trocando o que mais desejam pelo que mais alivia no instante. A escravidão dos prazeres fáceis. Você sabe o que mais enfraquece um homem? Não são as derrotas, nem as dificuldades, nem a falta de oportunidades. É a sedução silenciosa dos prazeres fáceis. Eles chegam disfarçados de descanso, de recompensa, de alívio, mas no fundo não passam de correntes invisíveis que roubam sua energia, seu foco e sua grandeza. Um vídeo a mais, um gole a mais, uma conversa vazia a mais. E lá se foram horas que poderiam ter construído a versão de si mesmo que você tanto deseja. O prazer imediato funciona como uma isca. Ele promete satisfação, mas entrega vazio. Você já percebeu isso? A sensação de alívio dura minutos, às vezes segundos. Logo depois, sobra apenas o peso da culpa, a sensação de que perdeu tempo, a frustração de não ter feito o que precisava. O cérebro, sequestrado por esses estímulos rápidos, aprende a buscar cada vez mais dessas migalhas e cada vez menos o esforço real que traz frutos de verdade. A psicologia é clara: o prazer fácil diminui a sua tolerância à dor necessária. Quanto mais você se alimenta de recompensas rápidas, menos força tem para suportar o desconforto do esforço. É por isso que tantos homens desistem antes mesmo de começar. Não é porque não são capazes, é porque condicionaram o cérebro a fugir do esforço e buscar alívio imediato. A mente passa a se comportar como um escravo, sempre pedindo migalhas para suportar o vazio. O problema é que o preço disso é alto. Quando você se entrega aos prazeres fáceis, troca um futuro inteiro por segundos de distração. Você vive como um leão que, em vez de caçar antílopes, se contenta em caçar ratos. Ele sobrevive, mas nunca prospera. Mata a fome do instante, mas perde a força, a agilidade, o instinto de grandeza que deveria governar sua vida. Esse é o verdadeiro sequestro, a mediocridade travestida de conforto. Cada série maratonada, cada hora jogada fora em conversas sem propósito, cada busca desesperada por prazer rápido é uma moeda trocada por sua disciplina, por sua visão, por sua vida. E quanto mais você paga esse preço, mais caro se torna sair dessa prisão. Mas há uma revelação libertadora. Quando você aprende a negar os prazeres fáceis, sua mente recupera a fome de verdade. Você começa a suportar o peso do esforço, e esse peso molda seu caráter. Descobre que existe um prazer mais profundo, mais intenso, mais duradouro. O prazer da vitória. O prazer de olhar no espelho e ver um homem que fez o que disse que faria. O prazer de conquistar, de realizar, de construir algo sólido. E quando esse prazer entra na sua vida, você entende a diferença entre viver de migalhas e se alimentar de banquetes. Você entende que disciplina e consistência não são prisão, mas libertação. Porque o homem que governa seus prazeres, governa também seu destino. Mas há um inimigo ainda mais sorrateiro que se esconde atrás dessa dinâmica: o peso invisível da procrastinação. O peso invisível da procrastinação. A procrastinação parece inofensiva. Você diz a si mesmo que vai fazer amanhã, que hoje não é o momento certo, que depois será mais fácil. Mas cada adiamento é uma pedra a mais carregada nos ombros. O que era leve se torna pesado. O que era simples se transforma em um fardo. O que poderia ser feito em minutos passa a exigir horas de culpa, ansiedade e desgaste. Esse é o peso invisível da procrastinação. Ela não só rouba seu tempo, mas também drena sua energia antes mesmo de você agir. O cérebro humano cria justificativas perfeitas para manter você preso a esse ciclo. Ele escolhe o conforto imediato em vez da dor momentânea do esforço.
prefere a ilusão do descanso ao enfrentamento da disciplina. Psicologicamente, procrastinar é um ato de fuga. Você não está apenas deixando algo para depois, você está escolhendo evitar o desconforto que aquela tarefa exige. Mas o problema é que esse desconforto não desaparece, ele se multiplica. Quanto mais você adia, maior se torna a montanha que precisa escalar. E você já sentiu isso. Aquela tarefa simples que poderia ter sido resolvida em meia hora se transforma em dias de angústia. Você carrega a lembrança constante do que deixou para trás, como uma sombra que não sai do seu lado. Essa sombra mina sua confiança, porque a cada adiamento você envia ao seu cérebro a mensagem de que não é capaz de cumprir o que promete. É um assassinato silencioso da sua própria credibilidade. A procrastinação, no fundo, é um auto-engano. Você acredita que está escolhendo o alívio, mas está aceitando uma dor ainda maior, a dor do arrependimento. Adiar apagar um incêndio não faz o fogo desaparecer, faz a chama crescer até queimar tudo ao redor. Assim funciona a vida do homem que posterga. Ele acha que está ganhando tempo, quando na verdade está perdendo a própria vida em pequenas parcelas de covardia. Mas há uma clareza transformadora. Toda vez que você age, apesar da vontade de adiar, você corta o ciclo que aprisiona. O alívio verdadeiro não vem de empurrar para amanhã, mas de fazer hoje e sentir o peso sair dos ombros. O alívio verdadeiro é terminar, concluir, avançar. Não é fugir do fogo, mas apagar as chamas e finalmente descansar em paz. E é nesse ponto que você descobre o valor oculto da disciplina. Porque ela não é apenas uma prática, é uma arma secreta contra o peso invisível que a procrastinação coloca sobre você todos os dias. O poder oculto da disciplina. Muitos homens enxergam a disciplina como uma prisão. Acham que ela limita, que tira a espontaneidade, que sufoca a liberdade. Mas a verdade é exatamente o contrário. A disciplina é o que liberta, é o que cria espaço para que seus sonhos deixem de ser fumaça e se tornem pedra, estrutura, realidade. O que aprisiona não é a disciplina, é a falta dela. O que prende não é a rotina, é a escravidão dos impulsos, das vontades instáveis, dos desejos que mudam de direção todos os dias. A neurociência mostra que o cérebro busca a economia de energia. Ele prefere repetir padrões, mesmo destrutivos, a encarar o esforço de criar novos caminhos. Por isso, a disciplina é como uma espada, afiada, firme, capaz de cortar a resistência que o cérebro coloca na sua frente. É uma ferramenta que cria rotas novas no seu sistema nervoso. Cada vez que você age disciplinadamente, está ensinando sua mente que você não é refém da emoção do momento, mas comandante do próprio destino. A disciplina, diferentemente da motivação, não oscila com o humor. Motivação depende de como você acorda, do que ouviu, de como se sente. Disciplina ignora isso. Ela faz você levantar mesmo sem querer, treinar mesmo cansado, trabalhar mesmo sem inspiração. Ela não pergunta se você deseja, ela apenas executa. E é justamente aí que mora seu poder oculto. Quando você não precisa mais de empolgação para agir, você se torna imparável. O homem disciplinado transforma cada ação pequena em pedra fundamental de uma obra grandiosa. Ele não precisa correr, ele avança todos os dias, mesmo que em passos curtos. E enquanto o sonhador indisciplinado continua preso ao imaginário, ele ergue degrau por degrau a escada que o leva até o impossível. É como um guerreiro que não espera coragem para entrar na batalha. Ele entra e a coragem nasce na luta. Disciplina não é castigo. Castigo é viver a vida inteira frustrado, desejando o que nunca construiu. Disciplina é a ponte entre quem você é e quem você poderia ser. É o único caminho real para atravessar o abismo entre o sonho e a conquista. Quando você compreende isso, percebe que ela não mata o sonho, mas é a única força que o protege do caos da procrastinação, da fuga
e do auto-engano. E é aqui que a jornada encontra sua síntese. Porque não basta sonhar, não basta querer, não basta imaginar. Sem disciplina, nada sobrevive. Mas com ela, qualquer sonho se sustenta. É por isso que quando você escolhe a disciplina, você escolhe se tornar a versão de si mesmo que até agora existia apenas na sua mente. O chamado para o despertar. Você já percebeu que viver apenas de sonhos é como segurar fumaça nas mãos? Parece real por um instante, mas logo escapa por entre os dedos. É isso o que acontece quando você imagina grandes conquistas, mas não alimenta esses sonhos com disciplina. Eles apodrecem dentro de você, se transformam em frustração silenciosa e deixam a sensação amarga de que a vida foi pequena demais para aquilo que você carregava no coração. Agora está claro. O vício de viver no imaginário, o auto-engano da motivação, a escravidão dos prazeres fáceis e o peso invisível da procrastinação não são apenas hábitos ruins. São correntes que roubam sua energia vital, te afastam da grandeza que poderia ser sua e te mantêm prisioneiro de uma versão frágil de si mesmo. Se esses hábitos não forem destruídos, nada mais terá força para mudar sua vida. A disciplina, por outro lado, é a chave mestra. É a força silenciosa que transforma a confusão em clareza, a fraqueza em firmeza, o sonho em realidade. Quando você escolhe a disciplina, você não escolhe sofrimento, você escolhe liberdade. Liberdade de não depender de motivação. Liberdade de não ser escravo do prazer imediato. Liberdade de não adiar mais a vida. Seus sonhos são grandes demais para ficarem reféns da indisciplina. Eles merecem a sua luta, merecem sua constância, merecem que você pague o preço do esforço. Porque cada gota de suor investida na disciplina é combustível para manter viva a chama que você carrega dentro de si. O sonho é o fogo que inspira, mas é a disciplina que o mantém aceso, noite após noite, até que ilumine o mundo inteiro. E esse é o chamado que ecoa dentro de você. Acordar, cortar as correntes invisíveis e se tornar o homem que já existe em potencial, mas que só a disciplina pode trazer à tona.